Boa noite, queridos. Amém. Boa noite. Boa noite, Big. Boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem. Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Olá. Olá. Oi, Elisa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Um pouco de frio aqui, mas tá bem. É. E tá frio, tá ventando muito. Já começou o inverno aqui. Começou o inverno aí na Espanha, né? Sim. Aí outras partes aí que tá caindo neve. Tá muito frio. Bispo, eu queria falar contigo. Posso te chamar amanhã? Até amanhã você me chama. Amém? A que hora eu posso chamar, mais ou menos? Amanhã eu te ligo amanhã. Na parte da manhã eu te ligo, sem falta. Tá bom? Ah, tá bem, vai. Fala. Amém, queridos. Boa noite. Vamos iniciar o nosso cenáculo de oração nessa noite. Hoje, segunda-feira, estamos aí chegando ao final de mais um mês. E que o Senhor está conosco a cada dia. A presença de Deus é maravilhosa. Eu quero que você realmente possa buscar cada dia mais a presença de Deus, confiar, né? Buscar, confiar e, como a palavra nos ensina, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Em nome de Jesus, que Deus possa te fortalecer. Estava ouvindo hoje um testemunho do pastor Carlos Ribas, testemunho de uma palestra, e dentro dessa palestra ele estava falando um pouco do seu testemunho, né? Que ele era satanista, se converteu e houve uma perseguição muito grande na vida dele. E ele diz que muitas vezes ele era ameaçado de morte da sua família. Os caras naquela época passavam e-mail, né? Um tempo atrás, uns 20 anos atrás, falando que sabia o horário do voo dele e quanto tempo ele ia ficar fora e que eles iam matar a sua família. E ele conta que ele não tinha outra alternativa a não ser confiar no Senhor. Ele fazia suas viagens normais, tinha que fazer, e voltava, a família estava em casa, e Satanás sempre ameaça, mas o mais importante mesmo é a gente confiar plenamente em Deus e no Senhor. Eu acho que muitas vezes, né, tem situações que não vale a pena e não cabe um segundo plano dentro de algumas situações. Então, é muito importante mesmo a gente saber que quando Deus nos chama, quando Deus nos abençoa, quando Deus está no nosso caminho, na nossa vida, nós temos que confiar no Senhor. E é essa hora que a nossa fé vai ser provada. E, com certeza, nada neste mundo é maior do que Deus. Amém? Nada neste mundo. Então, eu quero que você realmente receba dos céus esta fé, esse posicionamento, diante de qualquer situação que você esteja enfrentando. Creia no Senhor, em nome de Jesus Cristo, confia em Deus. Eu acho muito forte isso, a gente às vezes fala, eu leio o texto, quando Jesus Cristo fala para Jairo, simplesmente não temas, né? Não temas, crê somente. Mas a filha estava morta aqui. Ele veio chamar Jesus para orar pela filha, para curar a sua filha, né? Mas ela morreu naquele tempo, naquele caminho. Jesus não poderia mandar uma palavra como mandou para o servo do centurião, né? Mas os caminhos do Senhor, elas são tremendos. Agora, o fato é que aquele homem estava ao lado de Jesus, estava com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus simplesmente poderia estar sentando com Jairo, aconselhando, falando, olha,
Não, Jesus Cristo olhou para ele e falou, não temas. E continuou caminhando. Então, continua caminhando. Amém? Em nome de Jesus. Estamos aí no jejum da transformação e vamos realmente buscar essa constituição de Deus para as nossas vidas. Buscar essa transformação. Buscar o poder dessa transformação. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele tem essa característica de trazer, de colocar, de trazer a existente através do poder da transformação. Amém? A gente vê muitas situações aí, filmes, desenhos e tal, mas quem tem mesmo esse poder, de fato, de verdade, é Deus. Então, nunca duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Nunca duvide que amanhã você pode começar um novo tempo na tua vida. Amém? Nunca duvide que amanhã as coisas podem mudar, realmente da água para o vinho, que amanhã a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, confia no Senhor. Isso, estou mal, não estou bem de saúde. Você tem que acreditar que amanhã, a pastora esse dia estava ruim, com febre e tal, a gente orando, ela se posicionou e no dia seguinte não tinha nada, parecia que não teve nada no dia anterior. E a gente sempre teve essas experiências de cura, sempre, sempre. Então, em nome de Jesus Cristo, esse cenáculo de oração ele é muito importante para mim, porque isso cada vez mais me fortalece a minha fé, e porque eu tenho a liberdade de falar, porque eu falo o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu falo o nome do Deus grande, do Deus fiel. Então, em nome de Jesus Cristo, que você realmente possa buscar de Deus esta unção, esta fé na tua vida. Em nome de Jesus. Nós vemos ali o apóstolo Paulo indo em direção a Damasco com autorização, né? Sendo bem pago por aquilo, mas no dia seguinte já não era mais o Saulo perseguidor, era um homem que estava cego, refletindo naquilo que tinha acontecido. Depois de 3 dias a visão dele voltou, foi batizado e nunca mais a vida dele foi a mesma. Em nome de Jesus Cristo. Imagina o que aconteceu com as pessoas que se decepcionaram com Paulo, né? Mas Deus não se decepcionou com Paulo. Também. Então, não faz mal que as pessoas se decepcionem com você. Nós não vamos conseguir agradar o mundo e as pessoas que pensam como o mundo. Nós vamos agradar a Deus. Importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Foi isso que Pedro disse, porque ele havia negado Jesus, ele preferiu, né, negar Jesus ali por aquela situação. Havia uma profecia que ele negaria, né, que ele precisava passar por aquela prova, mas Pedro depois ele falou, ele deixou bem claro para Herodes, mesmo sabendo que Herodes tinha autoridade e poder para matar, né? Como nós estamos vendo aí no país, pessoas que se acham acima da lei, né, de prender, de fazer, de bloquear contas e fazer um monte de coisa. Então, nada está acima, né? Então, Pedro fala para Herodes, né, que importa servir a Deus do que aos homens. Então, e a gente sabe o que aconteceu então com esse Herodes aí, né? E porque ele se achou que ele era Deus, né? A justiça de Deus, ela está aí. Mas há algo muito mais forte do que a justiça, é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Sabe, quando o juízo de Deus vem, não tem como. O que aconteceu ali com Belsazar, fez uma festa, estava tudo bem, festa, orgia, muita bebida, mulheres, né, comida, e de repente aquela festa foi interrompida. Porque ali veio não a justiça de Deus, veio o juízo de Deus sobre o rei Belsazar. Então, em nome de Jesus Cristo. Agora, o quanto é importante quando nós temos temor a esse Deus. O que virá na nossa vida? O juízo não. Porque a palavra de Deus fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não virá sobre nós esse juízo.
mas virá a justiça divina, a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos realmente nos posicionar. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, colocar sobre a tua vida o poder e a unção da palavra de Deus, que está lá no Evangelho de João. É uma história muito forte, um fato que aconteceu com Jesus e com as pessoas que estavam ali com ele. Esse fato que aconteceu fala sobre a multiplicação dos pães, mas alguns particulares, algumas coisas muito importantes dentro desse texto, o Evangelho de João, no capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? E deixa bem claro, pães e peixes. Parece que multiplicar pães é fácil, né? Não é tão difícil assim, mas multiplicar peixes, né? E não era peixe cru, querido, vamos ser verdade, porque naquela época eles não tinham essa prática de comer peixe cru, né? Não era o caso deles. O versículo 1 fala, depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Essa era uma característica de Jesus e essa precisa ser uma característica da igreja. Então, às vezes a gente ora, né, clama por essa questão, mas essa tem que ser algo que faça parte da vida da igreja. Em nome de Jesus, porque Jesus, por conta de todas as curas, sinais que ele fazia, o povo procurava, o povo ia até Jesus Cristo. E ele fazia isso de uma forma muito natural, né, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. E eu tenho falado isso, o poder da transformação está com Deus. Isso é muito sério. Versículo 3 fala, então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos o pão para lhes dar de comer? Então Jesus Cristo ele faz uma pergunta aos seus discípulos, e ele faz especificamente, disse a Filipe, onde, né, nós vamos comprar pães, né, ou os pães ali para aquele povo se alimentar, onde para eles comerem. Jesus, acho que você falou assim, eu com isso, né? Eu Kiko, né? Como diz aí na gíria, né? Eu Kiko, né? Porque eles não chamaram a multidão, não tinha uma convocação, né? Não era um local público. Eles estavam no monte ali, descansando, estavam ali tal, no monte, conversando tal, ministrando os discípulos, mas de repente veio essa multidão e assim, algo muito sério. Jesus aproveitou para testar os seus discípulos, né? Por que Jesus faz isso? Porque o poder de transformação estava com Jesus. Porque o poder de transformação está com Deus. O poder de transformação pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Eles estavam num monte, num local improvável de qualquer situação, mas o poder de transformação, ele está com Jesus. Então preste muita atenção nisso. Que você foque a tua fé, porque Deus tem o poder para trazer essa transformação na nossa vida. Filipe, obviamente, versículo 7 fala que ele respondeu, nem mesmo 200 denários, achava que Jesus estava, né? Nem mesmo 200 denários seria suficiente para cada um que recebesse um pedaço de pão, né? Nem um pão inteiro, um pedaço de pão, pelo número de multidão. A resposta coerente dele nesse momento, mas Jesus queria saber outra coisa. Jesus estava falando das coisas espirituais, daquilo que pode acontecer espiritualmente. Às vezes nós levamos muito pelo campo das coisas naturais, né? Da razão. Filipe estava com razão aqui, mas Jesus estava falando de coisas espirituais, do que poderia acontecer naquele lugar, o poder de transformação. Mas um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus,
aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? A discussão continuava, né? Eu tenho um garoto aí que tem os 5 pães, tem 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Não dá nem, se ele for dividir com os discípulos aqui, com Jesus, não daria para eles se alimentarem, né? Então, a situação estava bastante complicada no campo natural. Preste atenção nisso. A situação estava complicada no campo material, no campo natural. Tá? Mas, quando eu sempre falei isso para vocês, traz essa situação para o campo espiritual. A situação está complicada, não tem saída no campo natural. Leva essa situação para o campo espiritual. Então Jesus, ele, no versículo 10, faz com que todos se assentassem, e tomando ali os pães, os peixes, deu graça, enfim. Mas o que eu queria hoje mesmo deixar bem claro nesse cenáculo de oração, levem as coisas para o campo espiritual. Amém? Foi o que Jesus Cristo fez. Ele orou para a transformação, para a multiplicação. Ele orou, ele abençoou. Então, em nome de Jesus Cristo. A discussão, se você perceber no texto, é uma discussão natural. Filipe tinha razão. 200 denários, se eles tivessem aquele dinheiro, não seria suficiente para alimentar todo mundo. Os 5 pães e os 2 peixes que eles encontraram também não era suficiente para nada. Nisso do campo material. Mas Jesus estava ali para ensiná-los. Porque naquele dia aconteceu muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas. Então, veja que Jesus não curou as pessoas com remédios, com plantas, com chá. Jesus curou com poder sobrenatural. Então, preste atenção nisso. Nós precisamos levar algumas situações na nossa vida para o campo espiritual. Você precisa ter esse posicionamento espiritualmente. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Tenha esse posicionamento. Leve para o campo espiritual. E você vai poder viver algo sobrenatural. E o espiritual, o campo espiritual, ele traz a materialização daquilo que é espiritual, que se materializa naquilo que é natural, que é natural ou material para nós. Então, em nome de Jesus, eles precisavam de uma solução palpável, natural, mas essa solução veio do campo espiritual. Ela se materializou. Poder de transformação. Está entendendo isso? Amém? Em nome de Jesus. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você tenha a sua lista aí de transformação. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Para de olhar para o natural. Talvez você já fez cálculos, talvez você já fez plano B, plano C, Talvez você já bateu em várias portas. Em nome de Jesus Cristo. Vamos para o campo espiritual. Para o campo espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir a interferência divina na nossa nação, para que essa violência caia por terra, que a violência não se instaure de vez por todas nessa nação. Já há muita violência na nação, já há muitas situações de violência na cidade, nos bairros, nas ruas. Em nome de Jesus Cristo. Há muitas violências dentro de casa, muita violência dentro de casa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Manifesta agora o teu poder, manifesta a tua glória sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos mesmo não cometer os mesmos erros que os discípulos. Eles estavam ainda sendo ensinados, estavam aprendendo, poderiam ter mesmo essa situação de pensar. Eles eram pessoas naturais,
mas eles não tinham ainda incorporado este mover espiritual, este poder espiritual, que pode trazer à existência aquilo que não existe, sempre que for necessário, sempre que não houver uma saída humana, mas para Deus sempre haverá uma saída, sempre haverá um jeito, sempre haverá um escape, sempre haverá um livramento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa pode cair do 10º andar e não sobrar praticamente nada. Uma pessoa pode cair do 10º andar e também não acontecer nada e não morrer. Porque há uma proteção de Deus. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, um acidente simples, uma pessoa bate o carro, a moto e vai a óbito. E às vezes um acidente 10 vezes mais violento do que aquele, e as pessoas não morrem. Porque há um poder sobrenatural que protege a igreja, o povo, as pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um ciclo para a vida de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Por isso eu oro e eu clamo nessa noite, Pai. Que o poder do Senhor entre agora em cada casa, em cada vida, em cada família, trazendo cura, salvação, libertação, transformação. Há casamentos que precisam ser transformados, Pai. Há famílias que precisam ver a transformação. Há muita gritaria, muita confusão, há muita miséria, há muita acusação, há muito ódio. Deus transforma essa família. Em nome de Jesus Cristo. Os hospitais são abarrotados, pessoas que entram no hospital e às vezes o diagnóstico não é tão complicado, mas parece que as coisas não acontecem com aquela pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Interfere, transforma. Em nome de Jesus Cristo, olha para essa despensa que está vazia, Pai. Olha para essa conta que está negativa. Deus transforma. Transforma, houve a transformação ali, a multiplicação, transformação e multiplicação daqueles peixes, daqueles pães, e todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos, de um sobraram 12, 12 cestos sobraram, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu te peço nessa noite, nesse cenáculo de oração, abençoa os teus filhos. Põe a tua mão poderosa, estende o teu braço forte nessa noite. Deus, faz com que amanhã seus filhos possam acordar e ser surpreendidos por algo sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Aquele que passou o dia hoje triste, que amanhã seja um dia muito alegre. Aquilo que trouxe a tristeza possa ser arrancado e vir aquilo que vai trazer alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu oro por cada um dos seus filhos nessa noite, por cada família, por cada situação, em nome de Jesus Cristo. Olha para a vida desta empresa, desse empresário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que foram com as suas contas bloqueadas. Deus, tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pessoas que perderam as suas contas por falta de pagamento, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de toda essa estrutura, essa situação. Pessoas que estão com a sua conta, com a sua luz cortada, com a sua água cortada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Traz esse poder que transforma, que multiplica, que traz a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Jesus deixou ali para aqueles discípulos uma grande lição. Jesus queria saber o que estava no coração deles. Se era o espiritual, se era ainda o material. Se eles conseguiam entender o ensinamento de Jesus Cristo. Nós precisamos entender os ensinamentos do nosso Deus. Sim, nós precisamos
trabalhar, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Mas existem situações quando muitas vezes o médico fala, não tem mais jeito, ou muitas vezes o advogado fala, olha, a tua causa está difícil de ser resolvida, de ser revertida. Existem algumas situações que nós precisamos da tua interferência, Senhor. Por isso, olha para cada um dos teus filhos que estão nesse cenáculo de oração, clamando por algo que está fora do controle, que ele se sente totalmente impotente diante dessa situação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, liberta, transforma, interfere, Deus. Tu és o Deus de justiça. Tu és Deus de justiça. Como a história daquele moço, do filho pródigo. Talvez se o pai fosse atrás, ele não voltaria com o pai. Mas o poder da oração, o poder de levar aquele problema para o campo espiritual. O pai levou aquela situação para o campo espiritual. Passou apenas a orar, a clamar. E um dia o seu filho voltou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos trazer este mover sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos buscar essa unção. Porque nós vimos ali que Ana, enquanto ela levou para o campo natural, para o embate, para a briga, para a tristeza, para aquela situação toda, talvez até reclamando por que Deus me fez estéril, por que Deus não me dá um filho. Mas quando ela leva para o campo espiritual, ela começa a orar, houve uma transformação. O ventre que era estéril passou a ser fértil. Em nome de Jesus Cristo. Receba hoje o poder e a unção dessa palavra e a cobertura sobre a tua vida. Eu declaro que haja transformação no teu escritório, no teu comércio, no teu consultório, na tua vida profissional, na tua vida financeira, nas tuas atividades profissionais, que haja transformação no teu lar, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus pais. Haja o poder da transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Transforma essa maldição, esse diagnóstico em bênção, Senhor, em cura. Transforma esse corpo doente, esse fígado, este rim, este órgão doente em órgão são, sarado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que essa tristeza seja arrancada e transformada em alegria. Que essa dor seja transformada em vida, em saúde, em cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que essa escassez seja transformada em abundância, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu clamo nessa noite por cada um dos teus filhos e declaro uma terça-feira abençoada, uma terça-feira poderosa de transformação pela interferência do nosso Deus. Como Jesus interferiu naquele dia, o que eles precisavam naquele dia era de pães e peixes para se alimentar. Jesus interferiu, abençoou e houve a multiplicação e houve a transformação. Que assim seja na tua vida, porque nós sabemos que no Senhor os nossos planos não serão frustrados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Em nome de Jesus, receba essa palavra, essa unção, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer aqui uma convocação para vocês. A gente está reunindo agora a liderança da intercessão e nós vamos, nesse sábado agora, dia 26, vai ter o evento do aniversário da Bispa à noite, às 18 horas. Acho que começa às 18 horas.
Mas vamos na parte da manhã para o monte, vamos fazer o nosso ato profético, vamos clamar ali, levantar um clamor pela igreja, pela família, pela nação, e vamos também fazer o nosso ato profético da queima de pedidos. Então, aqueles que querem ir, que podem ir, por favor, depois façam contato com a pastora Carmen, minha esposa, para que vocês possam estar aí dando o seu nome, para a gente estar vendo a condução para ir, para a gente estar indo para a fazenda. Amém? Vai sair às 7 horas da manhã e não se atrase para que a gente possa ir mais cedo e também voltar mais cedo, por favor. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe, uma boa noite para todos, uma terça-feira poderosa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso e até amanhã. Amém. Até amanhã, querido. Boa noite.